a melhor dica para desenvolvimento, e é o que a gente tem trabalhado na nossa cultura, que a gente fala que é integrar a maturidade com a juventude. Segundo uma pesquisa recente de uma empresa de auditoria do Brasil, apenas 34% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Quando falamos do setor da construção, isso ainda é pior. Apenas 11% dos cargos são ocupados por elas. É possível reverter esse quadro, buscando mais diversidade e igualdade. E hoje vamos falar com uma convidada que é prova viva disso. Não saia daí, eu sou Bruno Amaral e vem aí mais um Veroncast. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. E hoje temos um episódio super especial. Vamos falar de liderança feminina no mercado de engenharia e construção e grandes projetos. E para isso, Gustavão... Estamos aí de novo, né? Vamos para frente. Acho que o assunto hoje é legal, falar um pouco sobre liderança, falar como que as mulheres estão entrando no trabalho cada vez com mais força, é isso aí. E hoje para mim é muito especial, né? Vou chamar a nossa convidada, Alice Figueiró. A Alice foi uma das grandes mentoras, né, na minha carreira, foi uma das grandes líderes que eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, falando de liderança, eu não teria pessoa melhor para falar liderança no mercado da engenharia. Alice, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado, né, e fazer parte conosco da jornada do Veroncast. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Que bom. Alice, para a gente começar a nossa conversa, você pode trazer para a gente, falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, tanto no ambiente do setor de construção, tanto também na parte educacional, que você também ficou grande parte da sua vida. Então, fazer esse paralelo, trazer um pouco a sua experiência. Bom, vou contar um pouquinho aqui quem é a Alice, né? Minha trajetória profissional começou com 19 anos, né? Esse ano eu vou completar 60 anos, então tenho aí uma trajetória longa profissional. Contando um pouquinho de mim também, né? Até para fazer aí um contexto da minha trajetória, né? Sou casada, tenho 2 filhas, uma de 28, uma de 24, vou ser avó. Parabéns. E comecei a trabalhar com 19 anos na Arthur Andersen, né, como trainee na área de auditoria externa. Naquela época eu estudava Ciências Contábeis e Administração de Empresas na PUC. Por lá eu fiquei quase 6 anos e aí eu ingressei no Pitágoras, né, que depois se transformou em Croton e fez abertura de capital. Inicialmente no cargo de gerência financeira e depois eu fui me desenvolvendo, crescendo, tendo oportunidades, passei para a superintendência administrativa e financeira até chegar como vice-presidente corporativa. E em 2011 eu fui convidada para assumir a diretoria administrativa e financeira da consultora Barbosa Melo, com o objetivo de fazer aí um turnaround de gestão, né, numa empresa de construção aí bem tradicional. E lá estou, com a minha jornada aí, né, com todos os desafios. Legal. E que sorte assim, do time da Barbosa, hein? Tem a Alice como VP. Mas, Alice, acho que é legal falar um pouquinho dessa transição, né? Então, aí explorando um pouco a sua trajetória. Saída do Pitágoras, da Croton, né? Fez o IPO, parabéns. Como é que foi essa transição do mercado de engenharia, um mercado extremamente, né, com predominância de homens, mercado mais masculino? Qual que foi essa diferença, né? Você enquanto uma líder no ambiente de educação para uma líder no ambiente de construção, o que você achou de diferenças, desafios e oportunidades? Bom, no primeiro momento foi um desafio muito grande, né? Quando eu me desliguei da Croton, a empresa estava de mudança para São Paulo e pessoalmente eu não tinha como fazer essa movimentação física, né? Então para mim foi muito sofrido, foi um dilema, né? Se eu estaria deixando aí uma oportunidade profissional, mas como é que eu poderia equilibrar com as questões pessoais? Minhas filhas estavam na adolescência. E aí eu ingressei na Barbosa Melo, assim, que no primeiro momento a minha sensação é que eu estava num mundo completamente diferente, porque eu vinha de uma companhia aberta, com estratégia de crescimento, com resultados, né, muito bem definidos, tudo muito acelerado, né? Então, no primeiro momento, eu digo que o meu primeiro ano foi um ano de exercício de resiliência, né? Porque eu parava e pensava, meu Deus, como que eu vou me inserir nesse contexto de uma empresa de engenharia
onde eu não sou engenheira, né? Eu era a única mulher na diretoria e vindo já entrando numa empresa onde a diretoria ela já estava toda consolidada com engenheiros já de muitos anos de empresa, né? Então, na época, eu tive a felicidade até do Falcone, estava fazendo um trabalho de gestão de processos, e aí esse foi a minha oportunidade, né, de achar um caminho para que eu pudesse começar a implementação do trabalho de gestão. Então, eu trabalhei muito com o time, o Bruno, inclusive, estava na época, né, nesse trabalho com Falcone, e aí a gente começou a fazer um trabalho muito de alianças, né? Eu acho que nós mulheres a gente tem aí uma sabedoria, uma resiliência, um jogo de cintura às vezes em ambientes, né? Mais duros, né? Então eu falei, bom, eu tenho que trabalhar alianças aqui, eu tenho que mostrar que eu vim para poder contribuir com a empresa. Gestão a gente faz em qualquer tipo de empresa, né? Então foi muito que a gente trabalhou muito na Barbosa Melo, quer dizer, como a gente faz uma engenharia, mas com uma gestão melhor, com uma produtividade melhor. E assim a gente foi construindo, né? Acho que teve um ponto muito importante, e isso para qualquer empresa, foi realmente o apoio da alta liderança, né? Eu conversava muito na época com o nosso presidente e dizia, olha, os movimentos que a gente precisa de fazer, eu vou fazer com muito jeito, mas eu preciso que você me apoie, né? Porque se eu não tiver o apoio para fazer os movimentos necessários, eu tenho que ir embora, né? Eu não vou conseguir sobreviver nesse ambiente. Então, realmente, esse apoio da alta liderança foi muito importante. E hoje a gente tem uma empresa assim, que a gente foi conseguindo fazer esses avanços devagar. Algumas vezes a gente tinha aflição, né, da velocidade, que não era da forma como a gente queria, mas a gente foi conseguindo fazer um movimento aí bem consolidado de gestão. É o que a gente chama de jornada de transformação, né? Tem que vencer as barreiras, vencer as resistências, não é de um dia para o outro. Acho que temos que conhecer e entender que é uma jornada mesmo. Aí, pegando essa jornada inspiradora que você está trazendo, Alicia, acredito que muitas mulheres que miram cargos de liderança se inspiram em você. Você consegue trazer para a gente, dentro dessas suas jornadas, dentro da sua experiência, que mulheres te inspiraram? Você teve alguma referência nesse mundo? Se você já foi mentorada por alguma mulher que tinha algum cargo de liderança? Não, na verdade, eu nunca fui mentorada por alguém por mulheres de cargo de liderança, mas eu assim, te falando que uma mulher que me inspirou foi minha mãe, né? Minha mãe era uma estrangeira que veio para o Brasil sem conseguir falar nenhuma palavra de português, né? E ela, assim, ela era uma mulher com muita garra, muita determinação, muita vontade de acertar, sabe? Muita energia. E eu acho que, assim, eu sempre estudei muito, gosto muito de ler, sempre procuro ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo fora, antenada, muito aberta ao novo. Mas eu acho que nós, especificamente mulheres, para fazer parte de uma jornada de transformação, a gente tem que ter muita garra, né, muita vontade de fazer, ter um espírito de dono mesmo. Né? Então, acho que essa inspiração aí que eu tive em casa, eu acho que foi um aprendizado para mim, assim, do jeito de ser. Legal. Resiliência, né, Alicia? Muita resiliência. Resiliência, foco, determinação, paciência em alguns momentos, né? Muitos, né? Aproveitando, acho que queria fazer um paralelo. Você trouxe, né, essa transição da Croton, depois para Barbosa Melo, e logo no início, né, teve um processo de turnaround da Barbosa Melo. A Barbosa estava muito focada no mercado público, ela teve uma movimentação no mercado privado, né? E foi o Gol de Gestão, né? A gente tem o programa Gol de Gestão. E aí eu queria fazer um paralelo da Alicia de 2011, do Gol de Gestão, para a Alicia do Inova CBM, né? Agora em 2020, já numa pegada, né, mais abrangente de transformação, uma pegada de trazer um empoderamento para as lideranças. Que paralelo que você faz, né, da Alicia de 2011 enquanto líder CFO, da Alicia hoje enquanto VP da Barbosa no papel de liderança? Quais são os aprendizados que você teve nessa jornada, Alicia? Olha, acho que o grande aprendizado que a gente teve nessa jornada foi de que a gente precisa sempre estar preparado para os desafios que vêm de mercado.
Assim, em 2011 a gente começou um programa de Gold de Gestão e logo em 2012 nós fizemos um planejamento estratégico, na época com a Dom Cabral, projetando um crescimento, projetando que a empresa ia trabalhar no setor privado, projetando em vários setores da economia. E quando a gente viu, em 2014, o setor entrou numa crise grande e começou a retomar aí depois de 2018, né? Sim. E o que a gente viu? Que essa preparação, quando a gente fez o programa Gold de Gestão, de começar a trabalhar gestão, trabalhar resultados, começar a pensar no futuro, o que a gente ia fazer, foi o que nos deu, vamos dizer assim, uma base e uma integração para enfrentar as dificuldades que a gente teve, né? E logo em seguida, a gente viu que realmente assim, o setor ficou muito machucado com isso tudo, mas a gente já tinha tomado a decisão em 2012 de focar só na iniciativa privada. E com isso, a gente sobreviveu toda essa crise, né? E conseguimos aí retomar o nosso faturamento a partir de 2018 e a gente vem aí numa crescente de faturamento e resultado. E aí o que a gente viu dentro dessa jornada de transformação? Que quanto mais a gente fortalece a nossa cultura, quanto mais a gente integra as pessoas, né, no mesmo propósito, na mesma direção, mais preparado a gente fica para enfrentar as dificuldades que muitas vezes a gente pode planejar, pensar, prever, mas que, né, muitas vezes não acontece da forma como a gente estrutura, né? Então, acho que hoje o que eu vejo nessa jornada de transformação, depois aí de quase 12 anos, é realmente ter um time de transformação, né? A minha jornada no início foi uma jornada solitária, de fazer um movimento mesmo de fortalecimento de cultura, né? E hoje a gente tem uma jornada onde a gente tem um time de transformação. A gente tem um momento agora muito bacana onde a gente está desenvolvendo os jovens, já pensando, né? O nosso programa Inova CBM 100, ele foi inspirado em como a gente perenizar a Barbosa Melo, né? Pensando, quando a Barbosa Melo completar 100 anos, nós já não estaremos lá mais, mas muitos dos nossos jovens hoje, com 25, 30 anos, poderão ser os líderes das Barbosa Melo. Então, como que a gente trabalha a cultura, trabalha o desenvolvimento técnico, trabalha a visão de futuro, que com certeza a empresa não será como é hoje, para que a gente continue com esse legado. Então, eu vejo que nessa jornada de transformação dos 12 anos, a gente está conseguindo construir realmente essa cultura de transformação e de crescimento. Legal, muito bom. Aproveitando você como uma grande líder, né, mulher, e aí trazendo esse assunto para a gente falar sobre um pouco de mulher na liderança, e aí trazendo a diversidade, e ainda mais nesse setor da construção, que é um setor bem tradicional, né, e muito trazendo muito homens historicamente e tal. Como é que você vê que o que as empresas podem fazer para puxar mais essa temática, para incluir mais as pessoas, trazer mais a temática de diversidade? O que elas podem trazer como direcionador estratégico para melhorar essa situação? Olha, no nosso setor especificamente, a gente está trabalhando muito a diversidade na questão da inclusão, né? Como a gente fortalecer a nossa cultura para que as pessoas diferentes sejam incluídas em todos os sentidos, não só as diferenças físicas, mas como também as diferenças de pensamentos, de conhecimentos, cognitivas, né? No nosso setor especificamente, a área operacional, né, é uma área muito masculina e muitas vezes muitos profissionais têm uma rotatividade maior, porque a gente termina o projeto a cada 2 anos, então é como se fosse um recomeço. Então a gente tem trabalhado muito para fortalecer essa cultura da inclusão na nossa base com os nossos encarregados, supervisores, engenheiros, líderes, né, até a alta direção. E muito também essa questão de estimular a diversidade também de pensamentos, de pensar fora da caixa, de escutar às vezes uma opinião de alguém que é mais criativo, que tem uma solução que não é a convencional, né? E para isso você tem que ter realmente esse espírito de inclusão, né? De conseguir incluir aí todas
as ideias, opiniões. Então, a gente tem feito, principalmente nessa questão de inclusão, um trabalho bem forte em todos os níveis da obra, inclusive na operação, e estamos evoluindo. Acho que estamos no caminho. Boa. Pegando a jornada da Barbosa, né, nos últimos 3, 4 anos, sempre prêmios de inovação, né, equipamentos não tripulados, enfim, prêmios de engenharia digital, excelência. E aí sempre tem uma conexão que você traz muito, né, de formação de novas lideranças, né, de formação de pessoas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, nesse contexto de engenharia e construção, que a gente tem um gap de mão de obra, né, a gente tem um gap de mão de obra qualificada. Como é que você enxerga, né, esse desenvolvimento de pessoas, tanto na parte técnica de engenharia, de hard skill ali na parte de engenharia, mas também de trazer novas competências de engenharia ágil, né? Estão falando de metodologias ágeis, falando de BIM, falando de excelência operacional. Como é que você enxerga isso no mercado de engenharia hoje? O que você enxerga de oportunidades para quem ainda não iniciou essa jornada, né? E quais são, se você falar com a nossa audiência, talvez algumas dicas para iniciar esse processo? Bom, eu acho que assim, especificamente no nosso setor, ainda mais o nosso que é da construção pesada, a questão técnica ela é muito importante. Por mais que a gente tenha muitas metodologias, inovação, transformação, a gente ainda é muito dependente de um conhecimento técnico, né? Hoje a gente faz grandes obras de barragens de mineração, agora estamos entrando na área de energia, que precisa desse conhecimento. Então, eu vejo que a melhor dica para desenvolvimento, e é o que a gente tem trabalhado na nossa cultura, que a gente fala que é integrar a maturidade com a juventude, né? Uhum. A questão de tecnologia, de inovação, a juventude tem e tem muito mais facilidade, né? Mas, especificamente no nosso setor de engenharia, essa mentoria técnica de saber aplicar bem a tecnologia na construção e na operação, ela é muito importante, né? Então, eu diria que para quem está começando a carreira é muito importante conhecer realmente da tecnologia e tudo, mas buscar um mentor que tenha um conhecimento técnico da engenharia, né? Para que possa te dar essa base. A base é muito importante, é muito importante para que você aplique bem as tecnologias vivenciar o campo, né? Então acho que é isso, né? Às vezes está em área remota, mas o campo ele vai te dar o aprendizado para depois você conectar as boas práticas. Com as boas práticas. Pegando essa questão do campo, Alicia, é um assunto também que a gente trata muito internamente, porque a gente atua muito no campo também, a gente chama no Gemba, né? No ir ao Gemba. Como é que você vê a ida da mulher para o campo, a ida da mulher no Gemba? Como você vê a atuação da mulher nessa questão que teoricamente era um lugar também muito envolvido por homens? Então. Eu acho que hoje assim, isso já acontece de uma forma muito natural, né? A gente hoje tem várias mulheres na área de segurança, na área de saúde e segurança, várias engenheiras, a gente tem mulheres motoristas, mulheres que são encarregadas, a gente tem mulheres hoje na excelência operacional que vai no campo, né? Então acho que hoje a gente já trabalha aí com um ambiente bem integrado. E essa questão do campo é essencial mesmo, né? A gente teve uma experiência grande agora recentemente numa obra onde o nosso projeto ele seria todo modelado e executado com a modelagem BIM. E aí nós tivemos praticamente que mudar toda a nossa equipe do BIM para a obra, porque a gente viu que a gente não conseguia modelar a execução no escritório. O time é outro, né? O time é outro. E o próprio desenvolvimento da equipe avançou muito, porque quem estava modelando ali não tinha a mínima ideia do que era a aplicação. Então, o próprio time de modelagem desenvolveu muito, a gente quase criou um escritório satélite, e eles se desenvolveram muito porque eles modelavam, iam com o engenheiro no campo, viam as dificuldades, entendiam onde tinham, né, os ajustes. Então, eu acho que essa integração com o campo na nossa área é essencial. E a formação dos meninos, né? Porque senão eu vejo lá um modelo, estou fazendo isso no escritório, eu não vejo no campo, qual é o aprendizado que eu tenho? Fica raso, né? Então acho que sem dúvida, essa conexão do Gemba, a gente fala muito, né? Sim. De estar lá onde as coisas acontecem. Falando um pouquinho de Gemba também, um tema que a gente sempre traz colaboração. Então, o nosso mercado de engenharia e construção, até pela perspectiva de
de ter uma empresa de engenharia desenvolvendo um projeto de engenharia, depois tem uma empresa de construção fazendo ali a construção, a montadora montando, e tem um owner que ele vai ser o dono do capital, que ele vai estar, né, contratando aquela obra. Então, tipicamente, a gente tem muitos silos, né? E esses silos... aí eu queria trazer duas visões. Como que você enxerga na pesquisa de colaboração a equidade de gênero, né? Então, assim, como é que a mulher, a maior representatividade de mulher nesse contexto, né? Quais são esses desafios? E dois, quais são os desafios que a gente tem a vencer ainda para ter um ambiente mais colaborativo entre, né, essas etapas de engenharia, de construtora, montadora, para olhar não só o que é melhor, eventualmente, para uma das partes, mas o que é o melhor para o projeto. Se a gente tem um projeto, né, até pegando com um investimento mais claro, né, com um investimento que dá maior retorno para o acionista, eu vou ter mais projetos. E muitas vezes a gente deixa dinheiro na mesa porque esses silos estão ali e a gente, né, não consegue aproveitar. Então, a primeira pergunta, olhando colaboração na perspectiva de equidade. E a segunda, olhando o que você enxerga de oportunidades, né, no contexto mais amplo de engenharia e construção. Eu acho que a colaboração e a equidade, ela é um caminho sem volta, né? Porque hoje, assim, as mulheres todas estão se preparando muito, né? Elas estão dispostas, né? A ir para o Gemba, a ir para o campo, a aprender, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta e fortalece a nossa operação, porque são visões diferentes, necessárias, né? E muitas vezes, se a gente trabalha bem essa questão da diversidade, a gente consegue criar um ambiente, né, colaborativo, um ambiente humano, né, nesse sentido do olhar para as pessoas. Então, acho que é isso que a gente tem trabalhado muito, né? Esse cuidado com a gente, o olhar para as pessoas, para que essa inclusão e essa equidade aconteça de uma forma mais natural, né? E na sua segunda pergunta, a gente vê assim que seria muito bom, principalmente nas empresas de engenharia como a nossa, que é uma empresa, vamos dizer assim, full, bem estruturada em termos de conhecimento, conteúdo, execução, né, e desenvolvimento, que a gente pudesse participar mais com os nossos clientes desde o início do projeto, né? A gente vê que se a gente tivesse a possibilidade de não ser contratado na hora que o CAPEX já está definido, o projeto já está pré-estabelecido, sem ter um olhar de execução, com um olhar de execução, né? Se a gente for contratado antes, eu acho que a gente traria aí muitos ganhos, não só de prazo, como de custo, né? Porque a gente conseguiria visualizar nos próprios projetos ou novas oportunidades aí de execução ou algumas interferências que não são possíveis, né, na hora da execução. Enfim, acho que esse é um avanço e que as próprias tecnologias podem nos ajudar muito, porque a gente pode simular métodos construtivos, simular tipos de execuções, e com isso alinhar com o cliente de forma antecipada. Sim, é uma das questões que a gente traz muito aqui na Verum, a atuação colaborativa de todos os atores antecipadamente ao projeto, para que a gente pense não por silos, mas sim no bem melhor para o projeto no final, né? Então, sem dúvida, traz resultados melhores. Tem uma visão sistêmica, né? Sim, de sim. tudo. E fazer de fato engenharia, né? Então a gente consegue fazer engenharia lá no começo, trazendo valor, né? Trazendo mais melhoria de CAPEX, enfim, melhoria de pessoas, né? Mais otimizadas em campo. Você já entra conhecendo melhor o projeto também. Tirar a visão da melhor das partes não é o melhor do todo. Vamos focar no melhor do todo, né? Com certeza. Falando um pouco sobre futuro, queria que você compartilhasse a sua visão de futuro em relação à participação feminina no setor da construção. Como que você vê isso? O que você aposta para frente? E também para as mulheres que estão te ouvindo, te vendo, você como uma referência de liderança feminina, quais são os conselhos que você dá para as mulheres que querem chegar lá? Eu acho que de futuro, como eu falei, né? Eu acho que é um caminho sem volta, né? As mulheres realmente estão conquistando muito espaço, elas estão se preparando, né? A gente vê hoje claramente, né, no setor de engenharia, no campo, em todas as partes que elas estão aí muito preparadas e com muito potencial, né? E eu vejo que é isso, é a gente fazer aplicar o que a gente tem de melhor, né? Que é realmente assim, o conhecimento. A gente tem
que ter sempre um esforço de estar sempre preparada, né? Mas ao mesmo tempo, acho que nós mulheres temos aí um pouco aí da intuição, de feeling, de um olhar. A gente pode fazer a diferença no olhar para as pessoas, que isso muda na hora da nossa liderança, e a gente está sempre aí sendo protagonista mesmo da carreira. Eu vejo que a gente tem que estar sempre enxergando para frente, né? Como é que a gente pode se preparar para que quando as oportunidades cheguem, a gente esteja pronta, né? Então, acho que é a gente mesmo ser protagonista da nossa carreira e não tem erro, né? Se a gente trabalha bem feito, o sucesso chega, o reconhecimento chega e as oportunidades chegam. Bom, nessa visão do Gustavo, né? Você é uma pessoa super antenada. Curiosidade, né? A gente estava no início do nosso processo de transformação, a gente foi para o Vale do Silício juntos, né, Alice? Vamos beber na fonte, como é que a gente vai entender de quem faz melhor. O que você enxerga, Alice, para o futuro de engenharia e construção? Né? O que você enxerga das principais oportunidades que a gente tem, né? E esse futuro da engenharia de 2050, se a gente falar um pouquinho assim. O que você enxerga de... Eu acho que assim, o que a gente chama da construção digital, né, que seria a integração da engenharia como um todo, principalmente no nosso setor específico, que tem muita coisa de equipamento integrada, muita coisa integrada aí de civil mais pesada. Sim. Eu acho que a gente trabalhar a integração de todos os ambientes vai ser o futuro, né? Então eu vejo que algumas experiências que a gente já tem hoje de operação remota, né, muito mais por uma demanda de segurança e menos por ser uma coisa convencional, né? Eu acho que no futuro a gente vai conseguir trabalhar de uma forma diferente, né? Com aí muita integração de tecnologia, eventualmente, né, os operadores e os trabalhadores não necessariamente terão que estar no campo, né? Poderão estar aí de algum lugar teleoperando, e muito integrado aí com a tecnologia, né? Então é como se a gente fosse realmente tendo uma construção virtual, apesar de ainda precisarmos de pessoas no campo, né? Talvez menos mão de obra direta, mas com uma especialização maior. Então eu acho que as oportunidades são muito boas, né? Para que todos possam aí formar e se desenvolver melhor. Muito bom. Papo bom, né? Papo ótimo. Falei muito bom. Que tem que marcar mais com ela para ter mais aprendizado. Excelente. Mas, Alice, passar palavras finais, né? Então, o propósito do Veroncast é exatamente isso. A gente, né, compartilhar conhecimento, trazer, no teu caso, uma liderança feminina para o mercado de engenharia, né? Então, como é que a gente traz essa visão de mais equidade, de tratar com naturalidade, né? Então, a gente fala de diversidade, mas também com inclusão, de forma, né, natural, mas também trazendo, né, pessoas, trazendo inovação. Deixar palavras finais aí, né, sua para a gente, o que você tem de contribuições, né, para quem está nos ouvindo. Bom, eu acho que as contribuições são essas mesmo, gente. A gente tem que estar preparado, a gente ter muito foco, determinação e gostar de gente, né? Eu acho que hoje as diferenças não estão só nas questões técnicas, né? Mas na nossa habilidade de trabalhar com as pessoas, de integrar aí com as novas tecnologias. E quem quiser se conectar com você, como é que faz? Quiser aprofundar essa troca com você, como é que faz? Redes sociais? Estou à disposição nas redes sociais, no LinkedIn, meu Alice e-mail, Figueiró. Alice Figueiró, tem o e-mail da CBM, no LinkedIn. Legal. Gustavão, para quem nos segue? É isso. Tamo junto. Gustavo Roberti, LinkedIn também, nossas redes sociais da Verum. Compartilha esse podcast, ativa o sininho, dá o like aí pra gente. E daqui a pouco a gente vem com outro podcast, com outro Veruncast, com outro assunto importante aí. Pessoal, é isso aí, Bruno Amaral, né? Me segue lá no LinkedIn, Instagram. Para vocês que querem, né, também ter lideranças como essa, como a Alice, compartilhem esse episódio fantástico, falando de equidade de gênero, falando de liderança transformadora, falando de inovação. Então, muito obrigado, nos vemos no próximo Veruncast. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens,
Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camila Ishikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.